Vocês sabem que o Supremo já tem maioria, já derrubou, considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que deu certo por 10 anos, ninguém reclamou, né? Que foi discutido por 3 anos entre o Congresso e gente interessada. A presidente Dilma sancionou, né? Estava tudo bem, mas aí tem a eleição no ano que vem e a Janja, como disse lá na China, está preocupada com a predominância da direita nas redes sociais e aí tem que abrir brecha para censura. Eles disseram lá nos votos, né? Não, é para impedir pornografia infantil, tráfico de gente, terrorismo, indução ao suicídio. Não, mas isso já está nas regras das plataformas. Não precisa fazer isso. O que está é ali um pontinho, que é uma decisão política, que é assim, crimes contra o Estado de Direito. Aí é óbvio, aí é subjetivo, é político. O que é crime contra o Estado de Direito para o governo? É aquilo que a oposição faz. Depois a oposição vai para o governo e vai dizer isso do ex-governo, na alternância. Por isso que nos Estados Unidos vale para os dois lados, para republicanos e democratas, a primeira emenda da liberdade de expressão, é pedra de toque, é absoluto. Está na nossa Constituição. Agora eu pergunto o seguinte, eu acho que o poder do Supremo é declarar inconstitucional e pronto. Mas vai redigir uma alternativa? Como assim? Quem redige lei é o Congresso Nacional, por força da Constituição, parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou pelos seus representantes eleitos. Está escrito na Constituição, não sou eu que estou sublinhando, né? Então me causa estranheza saber como é que vão fazer isso. Uma fala do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, ele disse: nós todos somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, que diz assim. Aí ele citou aquela história da cor do gato, não importa a cor do gato desde que pegue o rato, né? Cumpra o seu dever, que é do Deng Xiaoping, né? Até lá em Portugal a gente sabe disso. Citam muito lá os políticos. Já que ele é um admirador do regime chinês, e já que ele disse, deixa eu ver o dia aqui, em 14 de dezembro de 2023, numa palestra em Paris, ele disse: se hoje nós temos a eleição de Lula, isso se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, já que ele tem admiração pelos chineses e fez essa declaração, eu queria ler aqui, eu encontrei no Will Durant, traduzido pelo Monteiro Lobato, o Confúcio como número 1 pensador do mundo. E aí eu peguei aqui uma frase do Confúcio. O maior bem para um povo será afastar dos cargos públicos os ignorantes e escolher para governá-los os homens de maior sabedoria. Isso é o Confúcio. E o Confúcio está por trás do sistema chinês. Não é o Marx, não. É o Confúcio, que é muito, muito prático e quer que as coisas funcionem. Vamos então à leitura do artigo com observações nas entrelinhas. O título é Colibri no Supremo. Vai tratar do grande assunto que interessa a você, a mim, que é a censura nas redes sociais, nesse lugar em que a gente está conversando. Sempre houve impedimento de pornografia, de apologia ao crime, apologia às drogas, apologia à violência. Agora incluir lá agressões ao Estado Democrático de Direito ou atos antidemocráticos, isso é muito genérico, muito subjetivo. E depende de quem está fazendo a crítica e de quem está recebendo a crítica, né? Quem recebe a crítica pode achar que é uma agressão. Eu, por exemplo, acho que a crítica sempre é produtiva, faz a gente pensar. Não estou falando em ofensa. Ofensa é interjeição, é adjetivo. Eu estou falando em crítica, que é substantiva, em que a pessoa critica mostrando por quê, argumentando. Por que o título Colibri no Supremo? Como na fábula do colibri que gota a gota no bico combatia o incêndio na floresta, o ministro André Mendonça está fazendo a sua parte na defesa das liberdades e da ordem institucional no voto magistral proferido durante 2 dias da semana passada. O voto foi tão longo que ele leu quinta e sexta-feira no Supremo. Pediu vênia, né, para continuar lendo no dia seguinte porque não ia terminar. Voto brilhante. Contrariando o princípio de que o jornalista não deve se entusiasmar com a notícia, expressei no meu canal de YouTube que o didático voto deveria ser publicado em livro para ser estudado em faculdades de direito. Tá no nível, né? Vocês que me acompanham estão lembrados que eu disse isso. Aí escrevi contando que disse isso aqui no YouTube. E fiquei entusiasmado. Eu sou jornalista. Entusiasmo não é bom para o jornalista, porque entusiasmo é emoção. O jornalista tem que ter cabeça fria para poder relatar, para não trair os fatos com as suas emoções. A opinião de juristas e advogados em geral confirmou meu entusiasmo. Mas fiquei ainda mais certo da importância fundamental do voto, embora venha a ser certamente voto vencido. Eu escrevi e já é voto vencido. Já está em 7-1. Na verdade, falta um voto da ministra e do... Eu acho que são apenas... E do outro indicado pelo presidente Bolsonaro. Não vai fazer diferença, né? Pode terminar 9-2, por exemplo. Ou 10-1. Já, na hora que chegou no sexto, o voto já passou da metade. Estamos aqui imaginando. Bom,
E aí, no fim de semana, ou seja, no sábado último, deparei com editoriais apoiadores do Votos em 2 dos mais importantes jornais do país, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Eu já citei aqui a Folha e o Estadão, mas não citei com as transcrições que eu fiz no artigo. Eu tirei ou um resumo ou frase ipsis literis. O editorial da Folha, já no título, afirma que Mendonça está certo. Imagina, o título do editorial, de um jornal do tamanho da Folha. E atesta que o ministro resguarda direitos fundamentais que têm sido ignorados. Pus isso entre aspas, escrito da Folha. E acrescenta que, aspas, ordens secretas, sem que o acusado possa saber da acusação, remetem às piores práticas do absolutismo e constituem uma abominação. Fecha aspas. Até no original está absolutismo monárquico. Depois, a Folha lamenta que, aspas, o juízo de bom senso e de rigorosa aderência aos princípios constitucionais expressados pelo ministro Mendonça, tende a ser francamente minoritário na cúpula da justiça, que é o STF. E termina constatando que o Supremo, aspas, caminha para mais uma invasão de atribuições do Legislativo. Fecha aspas. É o que vai acontecer. Não basta condenar o artigo por inconstitucional. Querem escrever, redigir, pelo jeito, uma alternativa para o artigo. Mas só quem pode fazer isso é o Congresso. O Supremo não tem poderes legislativos. Ele é o Judiciário. Só quem tem poder legislativo de fazer lei é quem tem voto. Porque esse é o poder de fazer leis, o poder transferido do povo para o seu representante eleito, através do voto. O Estadão foi ainda mais contundente no editorial de sábado. Já no título, qualifica a participação do ministro de um voto pela razão. Esse foi o título. Esse é o voto pela razão. O jornal defende o artigo 19 do Marco Civil da Internet como um modelo que tanto impede a censura privada quanto a impunidade. Claro, porque o Supremo está responsabilizando as plataformas pela censura que é proibida pela Constituição, fazer uma espécie de censura prévia. O artigo 19 diz que são obrigados a tirar se houver ordem judicial, mas não tem esse poder de retirar por conta própria, achando que, a não ser o que é evidente, pornografia infantil, essas coisas. Eu até acho que jogatina também está fazendo a desgraça dos pobres aí, mas enfim. A CPI da jogatina teve mais votos a favor dela. Bom, e acabou a CPI, acabou em pizza, né? Só para lembrar. O jornal defende que o artigo funciona e afirma que a regra está sob ameaça do Supremo. Já não é mais ameaça, já foi executado. O editorial diz que os votos de Fux e Toffoli, que eram os votos que tinha quando o editorial saiu, atropelam o devido processo legal. E aí tem mais. A densa opinião, aqui resumida, do Estadão. Aí eu dei uns cortes, mas as frases são as mesmas. Aspas. Contra essas tendências alarmantes se ergueu o voto de André Mendonça, com raciocínio robusto, reafirmou a liberdade de expressão como pilar do Estado democrático de direito e rejeitou o ativismo judicial. Cabe ao Congresso deliberar. Não é papel do Supremo reescrever lei. O voto de Mendonça não é só tecnicamente impecável, é um alerta institucional e uma reafirmação da separação de poderes. Está no Estadão isso. E ainda conclui de forma lapidar. Aspas. Em termos de histeria regulatória, é bom saber que ainda resta, na mais alta corte, quem compreenda que a liberdade de expressão é o primeiro e o último bastião das sociedades livres. Fecha aspas. A recíproca também é verdadeira. Se não houver liberdade de expressão, não há sociedade livre, não há democracia, não há liberdade. Portanto, há ditadura, há totalitarismo. Aí eu conto um ensaio de George Orwell, ensina que censura, George Orwell do 1984, da Revolução dos Bichos, né? Que só existe censura se a opinião pública permite. Daí a importância da manifestação de jornais que precisam honrar sua história. Ele disse lá, se houver censura, mesmo que seja legal, não vai funcionar se a opinião pública não quiser. Ele estava escrevendo isso em 1940 e poucos, na Inglaterra. Vejam só, há sempre um chavão para justificar a supressão de liberdades. A gente vê toda hora. O preâmbulo do abominável AI-5 argumenta que é para assegurar a ordem democrática baseada na liberdade e no respeito da dignidade humana. Mas é impossível defender democracia sem respeitar as liberdades e o devido processo legal. A liberdade de expressão é o cerne da democracia. A censura é a cara do arbítrio, da tirania. André Mendonça, eu faço uma homenagem a ele, honra a universidade onde conquistou o doutorado, a de Salamanca, uma das melhores do planeta, marcada pelo humanismo, onde foi reitor Miguel de Unamuno. Como o colibri da fábula, o voto dele despeja sobre nós gotas da esperança de que o fogo seja extinto e a floresta salva. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.